Olá, amigo do... Olá, amigo do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre o Divisional Round. 4 jogos, agora já temos os finalistas das conferências e vamos falar sobre esses 4 jogos. Bons jogos, quase todos bons jogos, vai. Um só que foi um joguinho bem michuruco, mas chegaremos lá. Não esqueça o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e considere se tornar um assinante para ajudar aqui o canal a continuar a crescer e também a ter acesso a conteúdo extra. Vamos lá, Bills e Broncos. Primeiro jogo, esse jogo eu fiz pelo DAZN, um jogaço, o melhor jogo do final de semana. Eu sei que Rams e Bears também foi legal, mas eu acho que aqui foi o melhor jogo do final de semana. Uma partida que, obviamente, vai ser falado a respeito do Josh Allen, né? Porque semana passada eu acho que eu ziquei um pouco o Josh Allen, porque eu falei sobre ele, não interessa o que acontecia no próximo jogo, não dava para chamar ele de pipoqueiro, porque ele carregou, né, o Buffalo Bills até aqui, para playoffs e para o Divisional Round. Obviamente, não sou eu que vou falar isso do Josh Allen, tá? Não acho que cabe, inclusive, este termo, porque acho que ele não jogou mal. Só que não dá para você olhar esse jogo e falar que ele não teve culpa, né? Impossível. Foram 2 interceptações, 2 passes interceptáveis, e é uma sequência de fumbles, né? 3 fumbles perdidos no jogo, 3 fumbles no jogo, 2 perdidos, um recuperado. E então, assim, não dá para falar que ele não teve culpa no jogo. Também não dá para falar que se fosse outro quarterback, os Bills venceriam este jogo. Porque o Josh Allen, entre os turnovers, ele estava jogando bem. Os Bills chegarem a 30 pontos, tem muita contribuição do Josh Allen nisso, tá? Então, vamos com calma. Não é essa dicotomia tão simples do preto e o branco, sabe? Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer análise, ter um pouquinho mais de carinho para não chegar num lugar comum, que eu acho um debate muito pobre de futebol americano e eu detesto esse tipo de coisa, tá? É um tipo de discussão, de análise de futebol americano que para mim não me cabe e eu detesto esse tipo de análise quando é feito por outras pessoas. Mas é um jogo que pesa bastante, de forma geral, para o Josh Allen, pessoa. Deve estar pé da vida com isso até agora, porque ele sabe que poderia ter feito um pouquinho mais. E na entrevista coletiva ele deixou isso bem claro. Mas não tem como a gente falar que foi por conta dele que o Buffalo Bills perdeu, porque não foi. Né? Não foi. Com a derrota, o Sean McDermott foi demitido hoje. E agora a gente tem aí um ciclo de novos treinadores, e acho que a gente vai ver uma mudança de cadeira muito grande, porque talvez ele tenha espaço em outro time ainda como head coach, né? O Miami Dolphins, eu acho que faria certo sentido. Então, acho que ele pode ter esse espaço. Se ele também quiser ficar um ano fora, acho que ele volta com o mesmo valor para, de repente, ser head coach em 2027. Então, acho que ele vai ter espaço. E acho que é justo também a demissão. Não vejo muito problema, não acho que é uma decisão muito no calor do momento do Buffalo Bills, né? Até porque esse jogo foi no sábado e a demissão aconteceu só na terça-feira. O que me surpreende nisso é a não demissão do Brandon Beane. Pior do que isso, né? É a promoção do Brandon Beane, porque ele caiu para cima, ganhou um cargo que, além de continuar tomando as decisões no draft e free agents, ainda vai supervisionar outras coisas. E aqui é muito impressionante para mim com a quantidade de head coaches que nós tivemos demitidos nesse ciclo e apenas 2 GMs. Eu acho que tem muito time da NFL que tá trocando os pés pelas mãos. E talvez a demissão do GM seja mais difícil porque o GM fica com mais contato do dono. E o dono cria uma amizade com o cara e talvez não consiga enxergar claramente o que está acontecendo. O Brandon Beane é muito mais culpado do que o Sean McDermott. Ele já teria que ter sido demitido, para mim, junto com o McDermott. Ou, no mínimo, o contrário. Demite o Beane e mantém o McDermott pelo menos um ano. Alguma coisa nesse sentido, eu não gosto. Não gosto mesmo. E aí, agora falando do Denver Broncos, cara, é uma montanha de emoções pro torcedor dos Broncos que deve ter sido muito dura este sábado, tá? Porque, pô, um jogaço, o Bo Nix jogando um alto nível de futebol americano, alto nível para playoffs. Você consegue ganhar um jogo contra um time que é contender, que seria um dos favoritos da Super Bowl. Você ganha esse jogo e nos momentos finais ali,
o Bo Nix acaba se lesionando, tá fora da temporada, e você tem essa notícia uma hora depois que o jogo contra os Bills acabou. Vai ficar muito difícil para jogar contra o New England Patriots sem o Bo Nix, com o Jared Stidham. Mas não acho que é hora do torcedor do Denver Broncos jogar a toalha. Não acho que dá para dizer que acabou a temporada do Denver Broncos ainda. Porque a defesa é uma boa defesa, vai conseguir impactar o Drake May. O Drake May não teve um grande jogo nos playoffs até agora. E aí você vai enfrentar uma defesa do New England Patriots que também cresceu nos playoffs. Eu acho que se o Jared Stidham tiver uma partida nota 6, nota 5,5, eu acho que tem jogo, né? Não são os favoritos, mas eu acho que tem jogo, tá? E é isso. Boa sorte ao torcedor do Denver Broncos. Sem o Bo Nix vai ficar mais complicado, mas calma, torcedor. Ainda existe um mundo. Próximo jogo, Seattle Seahawks 41, San Francisco 49ers 6. Aqui ficou muito clara a diferença. É impressionante como os Seahawks eles estão ganhando com uma facilidade dos seus adversários nas últimas semanas, já há algum tempo, que a gente não consegue nem muito avaliar o Sam Darnold, sabe? O Sam Darnold lançou 17 bolas no jogo, acertou 12, um TD, nenhuma interceptação, estatísticas boas, mas parece que jogou meio jogo, né? Faltam mais coisas, é só isso, ele só não correu nenhuma vez, 17 vezes que ele lançou e Seattle enfiou 41. Parece que tá faltando alguma coisa no jogo, parece que o jogo ainda tá no terceiro quarto, né? Um domínio tão grande a respeito do seu adversário que fica esse passeio e você não consegue nem esperar o que pode ser o Sam Darnold em nenhum momento crítico da partida, sabe? A defesa do Seattle Seahawks, ela é fantástica. Para mim, se torna o favorito para a NFC, mesmo com o Los Angeles Rams. E um baita jogo do Kenneth Walker, baita jogo da sua defesa. São muitos pontos positivos nesse Seattle Seahawks. O Rashid Shaheed retornando. Então, assim, os times de especialistas e comparando com o San Francisco 49ers, parece que fica até meio injusto, sabe? E os Niners, a verdade que deu teto isso daí, né? Chegou onde dava para chegar, era o limite, eu falei isso na semana passada. Alguns torcedores não gostaram muito, mas era o limite, cara. É muito difícil você chegar aqui e fazer frente a Seattle, ainda mais sem o George Kittle, né? Então, é isso. Acho que a temporada é positiva, São Francisco, mas precisa dar um jeito de resolver essas lesões, cara. Não sabemos o que é, de fato, mas precisa resolver. Não dá para você perder 17 titulares e jogar Divisional Round, sabe? Impossível. Não tem quem aguente. É isso. E para encerrar, ficou muito claro também esse grupo, né, de defensive tackles dos Niners, que era um problema muito grande antes do draft, e as seleções que eles fizeram dos jogadores que eles selecionaram, também nenhum teve uma boa temporada. CJ West não jogou tão bem, Alfred Collins jogou abaixo do que deveria, inclusive os dois jogaram muito mal nesse jogo, né? Acho que a temporada deles não é tão ruim quanto foi esse jogo, mas foram muito mal contra o Seattle. O Seattle dominou na linha de scrimmage. Grace Abel teve uma temporada que acho que ela chega num nível, se a gente tratasse linha ofensiva como jogadores que podem ganhar o Offensive Rookie of the Year, eu acho que ele tava ali no pau a pau com o Tetarua McMillan, tá? Talvez seria até o favorito, porque a temporada do Grace Abel é sensacional. Um dos melhores guards da NFL já. Próximo jogo, New England Patriots 28, Houston Texans 16. Um jogo absolutamente tenebroso do CJ Stroud. De novo, né? Mais um jogo muito, muito ruim dele. Esse, o pior da temporada. Um jogo que ele teve 4 interceptações. Num jogo que parecia, cara, sinceramente, que ele não pertencia à NFL. Lançando umas bolas atrasadas, lançando umas bolas muito para dentro que ficam muito fácil da defesa conseguir fazer uma jogada, fazer uma interceptação. Talvez era para ter tido mais que isso de interceptação. Com certeza mais que isso do que de turnover. Né? Então, não dá para a defesa carregar tanto assim. Eu fico aqui um pouquinho com o pé atrás, porque essa defesa dos Patriots conseguiu fazer com que o Justin Herbert tivesse um jogo muito ruim na semana passada, e, de novo, o CJ Stroud no pior jogo da carreira dele. Então, é uma sequência que essa defesa do New England Patriots tá trazendo, que é bom a gente ficar de olho. Né? Eu acho que... E agora vai pegar um quarterback que também é fraco, né? Que é o Jared Stidham, mas a defesa tem jogado um alto nível de New England. Mas a verdade é que os Texans, mesmo com uma ótima defesa, uma das melhores defesas dos últimos anos,
quando você tem um quarterback que tá jogando contra, não adianta, não vai ter como. E o CJ Stroud jogou muito contra, tá? Muito contra. A temporada dele é muito abaixo, é bem preocupante. É de você questionar se você renova contrato com ele a longo prazo ou não. É lógico que essa decisão não precisa ser tomada agora, porque vai ter mais um ano e tem o 5º ano dele, então até 2027 ele jogará no Houston Texans, né, a não ser que seja trocado, mas ele não vai ser cortado, né? Então tem 2 anos aí pro CJ Stroud mostrar que ele merece um contrato de renovação gordo, né? Porque esse jogo vai ficar esse gosto amargo, e não só por uma temporada até setembro, não. Sempre que for falar do CJ Stroud, esse jogo contra o New England Patriots vai voltar à tona até ele mostrar que nos playoffs ele pode ser aquele CJ Stroud que foi em 2023 de novo. E a respeito do New England Patriots, parabéns pros Patriots, conseguiram, como eu falei, eles pegaram um ataque ruim, mas a defesa tem jogado um alto nível. Destaque aqui pro Christian Gonzalez, que jogou muito bem, mas eu vou trazer o Milton Williams. Mais um jogo fundamental, importantíssimo do defensive tackle dos Patriots. Quando os Patriots contrataram ele na free agency, eu gostava muito do Milton Williams, mas eu achei que tinha ficado um pouquinho salgado. Verdade que não tá nada salgado, tá bem tranquilo esse contrato do Milton Williams, porque ele tem vencido partidas pros Patriots que já se pagaram nessa temporada. Não é o primeiro jogo que ele tem esse nível. Semana passada também muito forte. Agora, ele vai jogar contra uma linha ofensiva que é bem melhor, né, do que a do Houston Texans e do Los Angeles Chargers. Vamos ver como que ele vai se sair, né, numa linha ofensiva de ponta. Mas é isso. Os Patriots vencem. Drake May não teve um grande jogo, de novo. Apareceu em alguns momentos. Touchdown sensacional do Kayshon Boutte. Então até ali conseguiu se ajustar para o lançamento do Drake May, mas New England Patriots favoritaço agora para chegar aos playoffs. Aos playoffs não, ao Super Bowl. Vão enfrentar aí os Broncos fora de casa, mas mesmo assim são favoritos. E o último jogo, Los Angeles Rams 20, Chicago Bears 17, um jogo que chegou à prorrogação também. Um jogo também divertido de assistir, os torcedores devem ter ruído muita unha. O Caleb Williams, neste momento, ele tá um quarterback ainda inconsistente, né? Ele tinha encontrado uma consistência um pouquinho maior, mas agora ainda inconsistente. Mas ele se paga, porque ele consegue encontrar bolas, lançamentos, como ele conseguiu encontrar no touchdown de empate pro Cole Kmet, voltando aí 25 jardas e fazendo o lançamento ali pro Cole Kmet. E foi um touchdown sensacional no momento que o Chama que veio tava em choque, cara. O Chama que veio olhava para aquilo ali, parecia que ele falava, cara, a gente vai perder esse jogo, não tem como. E no final das contas, o overtime até foi positivo para os Rams. Mas são jogadas de alto nível do que ele, mas ele precisa trazer um pouquinho mais de consistência. Se ele tivesse um pouquinho mais de consistência, talvez os Bears teriam vencido esse jogo. Mas ele jogou mais bola do que o Matthew Stafford. Foi um dos piores jogos do Stafford na temporada, talvez pelo frio. As estatísticas do Matthew Stafford no frio não são positivas. Dependendo ali de uma certa temperatura, ele estava com uma vitória só e 7 derrotas na carreira. Agora conseguiu a sua segunda vitória, mas não foi por conta do Stafford esse jogo aqui não. Acho que o Los Angeles Rams defensivamente fez muito mais ali para conseguir chegar nessa final de conferência do que o ataque dos Rams. E aí, pensando um pouquinho em off-season, não sei se o DJ Moore volta para Chicago. Eu acho que é um cara que de repente vai ser trocado, porque de novo é uma interceptação do Caleb Williams ali que vai muito na conta do DJ Moore também. Acho que essa é uma interceptação que fica 50-50, porque o Caleb Williams não deveria ter feito aquele passe e o DJ Moore não deveria ter desacelerado na rota. Então junta as duas coisas e se complica um pouco o Chicago Bears. Dito tudo isso, os Rams vão sofrer contra os Seahawks se eles chegarem com uma secundária entregando um nível de futebol americano que eles estão entregando há algum tempo já. E nada me diz que eles não vão repetir essa performance, né? O Emmanuel Forbes tem jogado menos, né? Jogou pouquíssimos snaps nesse jogo. Mesmo assim, sofreu, né? Dois passes cedidos ali. Acho que sei lá quantos snaps ele jogou, mas não jogou muito mais do que 2 snaps. E ele cedeu 2 passes importantes também. Cameron Curl tem jogado bem. Pelo menos a dupla de safeties tem jogado bem. O Kinchins também entra de vez em quando, mas essa secundária dos Rams, ela é preocupante. Tem sido muito preocupante. E os Seahawks vão saber aproveitar isso. Talvez aí seja um ponto que, mais do que a defesa de Seattle contra o Stafford, talvez essa secundária dos Rams contra o Sam Darnold, contra
Smith-Njigba, principalmente, que seja a chave da partida, tá? Mas é isso, parabéns para o Chicago Bears, que também fez uma temporada muito positiva, né? Nós tivemos um avanço muito grande do Caleb Williams, um cara que sofria muito sexo na primeira temporada, eu reclamava disso direto. Essa temporada ele melhorou muito a respeito disso, então dá pra gente ver que é um jogador que tá em evolução. Mas os Bears, eles vão ter que resolver também a respeito de Romeo Dunze e DJ Moore. Eu acho muito improvável que os dois estejam em Chicago no ano que vem, na temporada que vem. Acho que é mais provável, uns 85%, que o DJ Moore seja o cara escolhido para vazar, né? Mas o Romeo Dunze também um dropzinho que custou caro para o Chicago Bears e ele não vem sendo aquele jogador que se esperava dele quando ele foi escolhido no draft. É isso, meus amigos, ficamos por aqui e fico aqui com uma notícia pessoal para avisar os senhores que gostam de mim, que eu sei agora que eu terei um garoto, um meninão, então o Benício vem por aí e estou muito feliz com essa notícia e gostaria de compartilhar com os senhores, certo? Então, um grande abraço, não esqueça o like, se inscreve aqui no canal e deixa aí nos comentários qualquer coisa que você queira falar sobre o jogo, certo? Um abraço, até mais!